Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, uma realização da Fundação Ubaldino do Amaral, produção da TV Jornal Cruzeiro do Sul, com retransmissão da TV Com, o canal 7 da NET. Estamos recebendo no programa de hoje o patologista Dr. Geraldo Santiago Hidalgo. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Geraldo. Boa noite. Estou muito feliz de estar presente a essa iniciativa do Jornal Cruzeiro do Sul e parabenizá-los por poder levar as informações às pessoas que assistem a esse canal. Obrigada, Dr. Geraldo. É patologista, formado na USP, também passou muito tempo no Hospital das Clínicas, tem passagem pelo Hospital do Câncer em Barretos, realmente uma vida dedicada à medicina e é uma profissão e uma especialidade, na verdade, que poucos de nós leigos aqui, que não somos médicos, e eu me coloco nesse meio, Dr. Geraldo, peço até desculpas por não conhecer exatamente o que faz um patologista. Ele está por trás de todas as especialidades, creio eu, ou pelo menos da maioria delas, agregando um valor muito grande, tendo uma importância indiscutível e muito, muito importante na realização dos diagnósticos, que é onde o médico vai se basear para ter a conduta, o tipo de tratamento que será aí dedicado aos pacientes. O Dr. Geraldo vai nos explicar hoje o que faz, ou melhor, começando a entrevista de hoje, o que é a patologia, Dr. Geraldo? O patologista, ele é um especialista que permeia praticamente todas as outras especialidades, mas ele não é conhecido das pessoas que muitas vezes fazem uso do seu serviço, dos seus préstimos profissionais, mas não têm ideia do que ele faz. E isso é muito interessante, porque as pessoas têm o seu urologista, tem o seu mastologista, tem o seu cardiologista, mas você pergunta, você tem o seu patologista? Quer dizer, ninguém tem, nós não somos de ninguém. Na verdade, o patologista, primeiro ele se forma médico, são 6 anos de medicina, aí ele vai fazer a especialidade, que são 3 anos de especialidade, começa essa especialidade com a necrópsia, não é? Depois se vai à patologia cirúrgica, que a gente vai explicar o que é isto, se aprende a citologia também e ele atua na parte de ensino e também na parte de pesquisa. Com certeza ele permeia todas as especialidades, mas é um ilustre desconhecido do público. Então nós ficamos muitas vezes nos bastidores e não na plateia, sempre por trás. É o contra-regra, é o garçom, né? É uma injustiça isso, porque afinal de contas ele é que vai conhecer, na verdade, o organismo da pessoa, vai detalhar ali algum problema que a gente Dr. Geraldo já vai explicar aqui pra gente como que funcionam essas pesquisas, como que se chega aí um diagnóstico, como que a gente atua nessa área. Historicamente, Paula, o patologista começou atuando mais a nível de necrópsias. O início, da profissão foi através das necrópsias. Por isso que se fala assim, não, o cirurgião é o especialista, que isso é até uma piada, não é, que se conta, que o cirurgião é o especialista, é o médico, que não sabe nada e faz tudo. O clínico, ele sabe tudo e não faz nada. Não faz nada. O psiquiatra não sabe nada, não faz nada, né? E o patologista sabe tudo, faz tudo, mas chega sempre atrasado. Tá Né? Então, isso aqui porque tinha a história dos casos em que o paciente vinha a falecer nos hospitais e
era levado à sala de necrópsia para se estudar a doença a fundo, não só a visão das vísceras, mas também a nível de microscópio, não é? Para se chegar à conclusão que doença era de fato e quais as intercorrências que se levou ao óbito. Porque acho que numa época onde os tratamentos também não eram não eram, a tecnologia não era tão avançada. Tinha os diagnósticos e a pessoa morria e depois ia descobrir o porquê que acontecia. Nas cidades em que existe o serviço de verificação de óbitos, e que é uma necrópsia das causas que são mal definidas, né, das doenças mal definidas, ele é um sensor de saúde pública. Então, por exemplo, lá no serviço de verificação de óbitos da capital, que está localizado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, nós temos todos os casos já cadastrados pela informática desde 1931. Então nós temos toda a história de saúde pública de São Paulo guardadas ali, inclusive com as epidemias, com as evoluções disso tudo. Então é um material fabuloso para epidemiologistas. Então a patologia também se presta a trabalhar junto com epidemiologistas. Aí você tem, depois, o patologista foi saindo da sala de necrópsia e foi chegando ao hospital, através da patologia cirúrgica. Como é que ele atua? Ele atua, por exemplo, a mulher tem um nódulo da mama, um caroço na mama, e precisa se fazer um diagnóstico. Como que ela procede? Ela vai até ao seu mastologista, não é verdade? Ao seu mastologista, ele faz toda a história, todo o exame, requisita exames de mamografia, de ultrassonografia, às vezes até de ressonância, faz uma punção aspirativa, aí que entra o patologista do mastologista, não da paciente. Aí ele analisa esse material e diz ao mastologista, olha, esse caso é um caso de neoplasia maligna, o nome que nós damos é câncer, e tal tipo de câncer. Ou então, não, isso aqui é benigno, não é câncer. É o patologista, então, que vai determinar se o nódulo é maligno ou benigno. Claro, Paula, que isto vai junto com as informações, porque você tem que ter a certeza absoluta a hora que você tem análise desse material, ou seja, da punção aspirativa ou da retirada do fragmento, do pedaço, e que nós chamamos biópsia. Isto vai para a anatomia patológica e lá é processado esse material. Esse material é colocado depois numa lâmina de vidro, cortado bem fininho, em que o patologista, ao microscópio, analisa se aquilo é benigno ou se aquilo é um câncer. Agora, você precisa também as informações do mastologista. Qual o comportamento que vem vindo esse nódulo, se ele cresceu, se não cresceu, se ele retraiu pele, se não retraiu pele. Tem outras informações que o patologista, no caso o senhor, usa para chegar a um diagnóstico mais definitivo, preciso. Porque a partir daí, a partir do momento que você fala, não, isto é câncer, isto é um carcinoma, aí você, primeiro, é o abalo de quem recebe a notícia. Não pode dar uma notícia falsa, porque o patologista não é conhecido, mas se ele errar, ele garanto o senhor que ele está... Conhecidíssimo, Paula, conhecidíssimo. Tanto é que o erro é inerente ao ser humano e não está diferente para o anatomopatologista. Tanto é que é aceito na literatura mundial falsos positivos, que é quando você dá o diagnóstico de câncer e não é, e também o falso negativo, quando você fala que não é e é. Esse é até pior, porque o câncer vai fazer o diagnóstico lá na frente. Compreende? O primeiro, o falso positivo, gira em torno de 1 a 2% dos casos. E o falso negativo, até 5%. Isso é grave porque aí o paciente não se cuida, não se trata e a doença evolui. Exatamente. Agora, há necessidade de que, primeiro, a informação chegue adequada ao anatomopatologista, a requisição seja feita adequadamente, assim como as informações. Porque o tecido que foi retirado tem que ser do local adequado, preciso e certo. Porque o senhor vai analisar o material que chegou no laboratório, mas para isso precisou daquele exame que foi feito. Ele tem que chegar, vamos dizer, o pedacinho certinho para o senhor analisar. Com certeza. Imagino que possa ocorrer aí alguma... Você tem que colocar no líquido adequado, não é? Tem que se manusear isso adequadamente, porque não pode
amassar, rasgar, não é? Você tem que ver em condições ótimas. E outra, o patologista, o médico que vai analisar, tem que ter uma boa formação, tem que ter prática, tem que ter vivência naquela área para poder dar segurança ao paciente e segurança ao mastologista, ou quem quer que seja, ao endoscopista, não é? Porque você examina também o material colhido de endoscopia, do estômago, do cólon, do útero, tá? Todas as vísceras, não é? Elas são passíveis de terem câncer, né? O senhor falava da necrópsia, né? Foi aí que começou a patologia. E como que surgem esses, vamos dizer, na necrópsia, como é que surge aí a necrópsia? Como é que chegam os corpos? Como é que chega isso para ser estudado? Como é que é feito esse estudo? Primeiro você tem que ter adequado o local, não é? Você tem que ter o pessoal técnico treinado, não é? Então, você recebe a história quando vem do hospital. Quando vem na rua ou em casa, não. Mas você tira algumas informações dos familiares. Aí o corpo, ele é aberto, não é? E você faz o exame macroscópico de todas as vísceras e retira fragmentos para que sejam feitos cortes no micrótomo, que faz as lâminas para você olhar o microscópio. Aí você, de posse da história, de posse do exame macroscópico e do exame microscópico, você tira uma conclusão. Não é? Inclusive tem, eu recebi até hoje pela internet, existe no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo uma publicação que são autópsias, casos reportados, porque os mortos ensinam os vivos. Com certeza isso gerou aí um aprendizado muito grande, doutor Geraldo, através dessas necrópsias, desses estudos de células. Hoje ainda se utiliza isso para que daqui a um tempo a gente ainda possa caminhar, né? Muito. Tanto é que existem reuniões lá no Hospital Universitário, assim como na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, existem reuniões que são semanais, em que são transmitidas através da telepatologia. Quer dizer, você em outro estado, em outra cidade, pode participar de uma reunião como essa. Então, ainda os mortos continuam ensinando os vivos. E vão continuar ainda mantendo. Hoje são feitos esses estudos, São feitos esses estudos. E aqui mesmo na cidade de Sorocaba, a própria faculdade tem o seu serviço de verificação de óbitos, onde é utilizado para ensino dos alunos. Isso é fundamental. Para cada óbito tem que ter uma justificativa, é isso que o senhor disse. Se disse. você não escrever a causa, você não pode emitir uma certidão de óbito. Tá aí algumas coisas, algumas curiosidades que o doutor Geraldo tem para falar aqui para a gente. E assim, quais os casos mais comuns que o senhor vê, né? Como que atua o patologista aí? Qual é a maior parte do trabalho dele? É em laboratório? Hoje é mais o laboratório, é mais a patologia cirúrgica. Por exemplo, uma outra atividade que nós fazemos é durante o ato cirúrgico. Um exemplo. Tem-se já o diagnóstico estabelecido de câncer de mama. O mastologista já sabe do tamanho, já sabe se tem ou não suspeita clínica de disseminação para a axila, que a gente chama gânglio linfático, né? O caroço, né, da axila, onde da íngua, né? E ele quer saber se o tumor está só na mama ou se o tumor está também no gânglio. E o que ele faz? Ele nos chama, nós vamos ao centro cirúrgico, ele tinge, ele põe um corante no tumor, um corante vital, um corante azulado. Esse corante se dirige ao gânglio, onde tem a íngua, ele vai, retira esse gânglio e me entrega. Aí nós fazemos os cortes, fazemos o imprint durante a cirurgia. A cirurgia está andando, aí ele me pergunta, tem tumor, tem câncer no gânglio ou não tem câncer no gânglio? Eu digo para ele, não tem câncer no gânglio. Então, ele não retira mais linfonodos, porque tirando mais linfonodos pode dar problema, pode dar inchaço na mão, no braço da pessoa. Quanto menor a incisão, menos agressivo ele é. E outra, ele retira aquele segmento da mama e pede, Geraldo, ou patologista, corte para mim, por favor, para ver se eu tirei todo o tumor. Aí nós cortamos, analisamos também o microscópio e dizemos, olha, pode ficar tranquilo
que você retirou toda a neoplasia. Então ele para por aí. Ou não, está muito próximo. Claro que não há segurança total, claro, são exames que são limitados, mas ele dá uma direção ao colega que está operando. Essa é mais uma atuação do patologista, que ele também, o paciente também não sabe que ele vai participar da cirurgia. Ele está dormindo, né? Ele não sabe quem é o patologista. Mas muitas vezes a pessoa fala, eu quero apresentar o patologista para o senhor, para a senhora. Ela fala, por favor, mas o que faz o patologista? Por que o patologista? Então a gente explica, essa explicação já é muito comum na nossa vida. Então, de repente, você pode falar com orgulho, não, eu tenho o meu patologista, sabe? Esse é o nosso sonho um dia. Tá certo. Aí, vai conhecer cada pedacinho da gente, né, doutor Geraldo? Porque ele vai analisar as moléculas, aí as células a microscópio. Agora vem a outra parte, Paula, que é importante. Esse caso, por exemplo, da mama, não é? Se tiver um serviço que tem o banco de tumores, o banco de tecidos, esse material é colhido tecido normal, é colhido tecido canceroso, é colhido o sangue da pessoa. Da mesma pessoa. Da mesma pessoa, é colhido o plasma, não é? Isso tudo é armazenado, é congelado, com todas as informações atinentes a essa pessoa, e isto vai se acumulando e vão se estudar o que? É a parte genética dessas neoplasias. Porque a neoplasia pode ter a mesma cara, mas ela pode ter comportamentos biológicos diferentes. Ela responde diferentemente ao mesmo tratamento. Por quê? A escrita do gene dela, daquele tumor, é diferente para o outro. E isso só através desses estudos genéticos que nós poderemos decifrar aquele nome que nós damos hoje, de carcinoma de dutos mamários infiltrativo, pode representar 10 tipos de cânceres. Quer dizer que ainda além de detectar se é ou não, vamos só recapitulando um pouquinho, é retirado as células, os tecidos, guardados, armazenados como se fossem um arquivo, para que isso sirva de estudos ao longo do tempo. Até o bloco de parafina também fica. Tanto é que hoje nós guardamos esses blocos, esses tecidos, por mais de 10 anos. Nós temos blocos guardados há 20 anos. O senhor se refere a blocos de parafina porque esse material é incluído em parafina. Ele é reservado ali. Ele vem em formol. Do formol nós tiramos a água, através com álcool, tiramos o álcool pelo xilol, e tem já outras substâncias que não são poluentes como o xilol, e colocamos parafina. A parafina fica enrijecido para poder fazer o corte histológico. Agora, esse bloco fica guardado praticamente por 20 anos nos casos de câncer. Por quê? Métodos novos são descobertos para que você aplique naquele tecido retirado e que pode dizer para você, não, hoje tem uma droga que está funcionando bem para quem tem esse padrão de gene atuando. Porque até aí, até descobrir se é ou não maligno é uma questão, e a outra questão é, o senhor está falando que existem vários tipos ainda. Prognóstico e tratamento, o tipo de tratamento. Vai chegar, quase com certeza, um dia em que nós diremos, não, é uma neoplasia maligna, mas o perfil genético dela é este, e por esse perfil genético, o tratamento indicado é assim, assim, assado. Quer dizer, é quase como um antibiograma. Tá? Então a tendência que a gente vê é esse caminho. Em Sorocaba é feito esse tipo de trabalho? Não. Nós temos ainda, temos laboratórios de referência, não é? Que nos ajudam esse material nós encaminhamos para São Paulo, ou encaminhamos para Botucatu, em que são feitos os exames de imunistoquímica. Agora, a patologia molecular também, mas essa outra área que eu estava relatando agora também tem muito ainda de pesquisa. Mas aí é enviado para uns centros de estudo? São centros de estudos, como tem no Hospital de Câncer de São Paulo, como tem dentro de universidade, que estuda isso a nível internacional. Né? Para nós aqui ainda, nós vemos o básico, a imunistoquímica, não é? E encaminhamos a parte dos blocos para se fazer os fatores prognósticos. Né? Muitas curas já foram descobertas por esses modos, assim, como que esse tratamento, essas pesquisas podem nos ajudar ainda? Paula, o progresso maior que está havendo é a questão do diagnóstico precoce. Não é? Então a tecnologia, a medicina, ela aplica muito o conhecimento que veio da química, que veio da física,
que veio da matemática, que veio da informática. Então, nós usufruímos o progresso dessas ciências e nós utilizamos isso, a tecnologia, em benefício nosso e dos nossos pacientes. Esta a nossa visão. Agora, além, hoje, por exemplo, você está aumentando o câncer de tireoide. Espera, o que está acontecendo é que estão se fazendo diagnósticos precoces porque se pede muito mais ultrassom de tireoide. Mais precisos. E os ultrassons são melhores do que eram há 15 anos, há 20 anos atrás. Mama também, a mamografia, as campanhas de mamografia. Então, cada vez mais as neoplasias são menores, cada vez mais vem menos tecido para o patologista, ainda bem, mas é mais difícil até para você emitir os diagnósticos. Às vezes o material é muito pequeno, às vezes você tem dificuldade pela escassez do material. Mas por quê? porque foi retirado muito pouco? Não, porque a neoplasia Ela já é menor, muito pequena. o material retirado é menor, não é? Mas isso é bom, isso é bom. Porque antigamente, vamos dizer, a doença evoluía mais, aí você procurar do médico, aí tem um sintoma. Eu cheguei a fazer muitos casos quando comecei no Hospital do Câncer, em 79, que se faziam mastectomias extensas. Não é? Depois foi diminuindo. Hoje se fazem setores da mama, porque os tumores são menores, não é? A progressão é menor e os tratamentos que chegaram são tratamentos quimioterápicos hoje que há neoplasias que regridem praticamente totalmente. O que o senhor está dizendo é que hoje em dia, com a modernidade, com o acesso à medicina, à informação, que é o que a gente busca aqui no nosso programa, né? A prevenção, porque tudo aquilo que a gente consegue detectar com antecedência, o quanto mais precoce é o diagnóstico, o senhor que é patologista pode aqui nos dizer, menor é o problema, menor a doença, o tumor e mais fácil o tratamento. Sempre, sempre. Agora, a base de tudo é a informação e a educação, que eu digo, é a conscientização, não é? Do patrimônio maior que nós temos, que é o nosso corpo, a nossa saúde, né? Precisamos cuidar, né? Para não virar um objeto de estudo depois, sem saber o que aconteceu. Sem dúvida, sem dúvida. O senhor diria que hoje a gente pode, então, a gente fez uso desse conhecimento, dessa experiência que foi feita, vamos dizer, desses anos de necrópsia, né? Sim. Isso ajudou a medicina? Ajudou. Tanto, veja só, que não faz muito tempo, quando eu ainda estava no Hospital de Câncer de Barretos, nós nos dirigimos até a Faculdade de Biologia da Unesp, em São José do Rio Preto. E lá tem um departamento de genômica. E lá nós nos deparamos com químicos, físicos, matemáticos, biólogos, biomédicos, não é? Trabalhando em cristalização de proteínas. Por quê? Eles queriam ver, claro que tem os estudos que eles conseguem através de raio-x, dizer qual é o formato dessas proteínas e que se encaixa em determinados receptores e células. Tá? Então, você vê que são equipes multidisciplinares que estão trabalhando em pesquisa e que chegam depois até nós na parte médica. Mas nós somos aqueles que utilizamos um conhecimento que vem da pesquisa básica. O patologista ele vai a ser a interface disso. Ele traz aquilo que é de laboratório para aplicar isso no paciente, para uso do paciente, não do paciente, para uso do paciente. Para o uso até no próprio paciente, para o uso de uma geração futura, porque tudo que é estudado, com certeza, reverte aí num tratamento futuro melhor, mais preciso, mais eficaz. Câncer do colo uterino, não é? Sabe-se que tem o HPV, um vírus, não é? Que causa o câncer do colo. Está se começando as vacinas para as meninas e deve também lá para os homens, porque o transmissor é o homem. Meninas e meninos, adolescentes hoje, meninas e meninos. 14 então, anos, nós já vimos aqui no nosso programa, doutor Geraldo, tem que vacinar contra HPV. Então, e o que pode acontecer aqui no futuro? Câncer de colo uterino seja alguma coisa do passado, como talvez a gente queira que seja a hanseníase, queira que seja a tuberculose, não é? O HIV, a AIDS. Não é? Então, você tem equipes no mundo todo trabalhando para nos oferecerem a sua tecnologia, o seu conhecimento, para usufruirmos. É isso. O
senhor estava dizendo do colo do útero, né? É um exame que toda mulher faz, esse exame preventivo é importante. Quando se faz anualmente, né, que é feito o Papa Nicolau, é preciso esse exame quando o senhor chega um material para laboratório, dá realmente para detectar um início de um problema? Dá. Tanto é que o Ministério da Saúde recomenda para as mulheres acima dos 25 até os 60, mas está meio fora já de padrão, porque você já tem lesões em meninas de 15 anos, não é? Claro que o câncer do colo uterino, ele começa e ele demora muito tempo para que ele se mostre. Então ele dá a oportunidade que através do Papa Nicolau, que deve ser feito um ano, outro ano, se 2 anos negativos, podem ser feitos a cada 3 anos. Porque ele dá esse tempo para que seja detectado. Mas a colheita tem que ser bem feita, como a análise, a varredura, o screening que nós chamamos. Porque nós não podemos deixar passar um caso que tenha e não demos. Como o senhor dizia, a pior situação é aquela que o falso negativo se acusa. Mas você tem mecanismos para que isso seja diminuído. Evitado, impossível, mas diminuído sim. Então você tem controle de qualidade que é feito todo dia no laboratório que está sendo feito o Papa Nicolau. Qual é? Primeiro, 10% de todos os casos são rastreados de novo. E aqueles casos que têm alguma suspeita são vistos de novo. Claro, com certeza. Agora, isso, mas você tem que ter pontuações. Se você está fora de um parâmetro, você tem que corrigir isso. Retreinando o pessoal, tá certo? Ou estar verificando aonde que está tendo o problema. Daí a escolha de um bom laboratório, um laboratório de patologia clínica de confiança. Na verdade, o senhor aqui tem experiência, é sócio de um laboratório conhecido aqui, o Laboratório Steca, que tem anos também na cidade. São 40 anos. São 40 anos e a experiência que o senhor tem também, acredito que do Dr. Geraldo não passa nada desapercebido. É mais difícil, né? Mas você tem que sempre estar atento, não é? Sempre tem que estar em condições ótimas de diagnóstico. Você não pode passar muito, não pode estar cansado. Você tem que ter um limite. Que é muito preciso, precisa de muita atenção. Por quê, Paula? Porque o que eu trabalho são imagens que foram gravadas em minha memória. Então eu coloco ao microscópio aquele material e vem a imagem. E a imagem dá um nome. E esse nome chega ao médico que me solicitou o exame. Ok? Agora, há casos em que essas imagens elas se misturam. Há casos que o benigno como o maligno são parecidos. Aí eu tenho que ter o quê? Auxílio de outros colegas. Colegas hoje que já são subespecialistas em determinadas áreas. Há patologistas hoje que só fazem mama. Há os que fazem só gastrointestinal. Há os que fazem só tumores de partes moles. Quer dizer, outros só tumores ósseos. Já tá ficando tem subespecialista. E faz a diferença. Com certeza, porque ele se habitua àquele tipo de sinal, né, o formato, as marcas que apresenta. Faz a diferença. E outra, ele tem que estar consciente que ele pode ir até certo ponto. Aquele ponto eu não sei. Então eu tenho que procurar quem saiba. E essa diferença de um profissional saber, sempre se auxiliar, né? Lança mão de todos os argumentos, de todos os artifícios que ele tiver, de todas as ferramentas que ele tiver, para chegar no diagnóstico o quanto mais preciso, mais importante. Você tem que dar segurança ao seu paciente. Quer dizer, eu tenho muitos pacientes que eles não me conhecem, não é? Então, possivelmente você também tem o seu patologista e você não sabe quem ele é. Eu vou agradecer aqui desde já a todos os patologistas, ao meu que eu não conheço, é um amigo oculto, é um médico oculto que acho que todos nós temos, com certeza. Desde a infância a gente já passa pela mão de um patologista, porque desde pequenininho os exames de urina, de fezes, enfim, de sangue. Pois é, essa é uma coisa interessante. Há sempre um paralelo, Paula, entre o patologista clínico que faz o exame de fezes, que faz o exame de urina, que faz o exame de sangue, com o anatomopatologista. São especialidades diferentes, compreende? São diferentes. O anatomopatologista é que ele emite aquele diagnóstico, análise do tecido ou do material do citológico.
Esse é o anatomopatologista, né? Agora, o patologista clínico já trabalha até com muitas máquinas, né? Aliás, a anatomia patológica também trabalha com máquinas. E é interessante hoje, viu, Paulo? Hoje você consegue escanear aquela lâmina com o tecido e colocar isso daí na internet. Você pode ter consultas até a nível internacional, online. Você pode consultar outros especialistas. Pode e deve. Olha a evolução, né, que todo essa especialidade pode contar. E nós aqui hoje, nós estamos infelizmente chegando ao final de mais um programa Viva com Mais Saúde. Eu já quero agradecer aqui a participação do nosso entrevistado, o Dr. Geraldo. E você também pode assistir a esse programa no site do Jornal Cruzeiro do Sul, em www.cruzeirodosul.inf.br e na TV Com, no canal 7 da NET. Dr. Geraldo, muito obrigada pela sua presença. O Viva com Mais Saúde vai ficando por aqui. E esperamos você no nosso próximo programa. Até mais!